aluno, boa tarde. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula e a nossa aula de hoje vai ser a aula de Geografia, a nossa aula de número 5. E nós vamos entrar na unidade 4, tá? Vamos falar um pouco sobre as atividades econômicas do nosso país. Vamos começar falando um pouco sobre a atividade agrícola. Então, no Brasil, a atividade agrícola tem grande importância. Desde a colonização, essa atividade econômica impulsionou o crescimento do país. Aqui, ó, nós temos o mapa do Brasil, né? Aonde fica fica demonstrando em quais áreas, né, tem o cultivo de grãos, a policultura, que nós vamos ver o que é mais adiante, a monocultura, a pastagem, as florestas e o extrativismo. Então, é bem espalhado por todo o Brasil, né? Dá pra gente ver aqui no mapa bem direitinho. Bom, na agricultura brasileira, além de produtos alimentícios, por exemplo, a soja, o milho, são cultivados produtos utilizados como matéria-prima para indústrias. Essas atividades econômicas é responsável por parte significativa da riqueza gerada no país. Então, aqui nós temos, olha, o algodão, né, a imagem de um algodão, que é uma matéria-prima, ok? Na agricultura brasileira, é desenvolvida basicamente de duas maneiras. Então, quais são essas maneiras? Nós temos a maneira tradicional, tá? E nós temos a maneira moderna. Então, dá para ver bem aqui na foto, ó, a tradicional, que é um senhor cultivando lá a sua horta, né? Cultivando a sua horta em casa ou num terreno, num sítio pequeno. E a moderna é onde a mão de obra utilizada são maquinários. A agricultura tradicional, ela pode ser praticada em pequenas propriedades administradas principalmente por famílias, com trabalho manual, sem o uso de máquina. Nela desenvolve-se a policultura, que além de servir para o próprio consumo da família e boa parte é destinada ao abastecimento do comércio interno do país. Então, aquela plantação, né, que o pessoal quando tem um terreno ou consegue ter um pedaço de um quintal mais elevado, consegue fazer a sua horta, né, ele faz um trabalho de policultura, ele consegue fazer um comércio, né? Tanto que a gente tem aí as feiras livres, né? A gente tem a feira no sábado, a feira no domingo, né? Os hortifrutis. Então, é a agricultura tradicional, aonde ela é praticada às vezes pela família toda, né? E o que é policultura? Policultura são vários gêneros agrícolas cultivados ao mesmo tempo. Então, o que seria? Mandioca, alface, couve, tomate, rúcula. Então, vários canteiros, né? Várias hortas num pedaço determinado, com vários tipos de leguminosas, de folha, tá? Então, isso é policultura. A agricultura moderna, ela é praticada em grandes propriedades, nas quais são empregadas diferentes técnicas de plantios e máquina, como tratores, colhedeiras, assim como sistema de irrigação. Nessas propriedades desenvolve-se lavouras monicultoras. Então, grande parte dessa propriedade produz gêneros agrícolas destinados ao comércio externo. Então, o que são
é agricultura, o que é monocultura, né? É quando se cultiva basicamente um único tipo de cultura. Então, por exemplo, na policultura a gente planta alface, tomate, rúcula, couve, mandioca, né? Vamos dizer assim, até a roça, né? Já na monocultura, planta-se muito feijão, muito arroz ou só milho, tá? E aí, esse maquinário faz todo o trabalho que é feito na agricultura tradicional, que é feito manualmente, as máquinas fazem todo esse trabalho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade pecuária. A pecuária é a atividade econômica que consiste na criação de animais, que além de fornecer alimentos para a sociedade, como carne, leite, as atividades pecuárias proporcionam abastecimento de matéria-prima para as indústrias, como o couro e a lã. O Brasil é um dos maiores criadores de gado do mundo. Os principais rebanhos brasileiros são os bovinos, que são de boi e vacas, equinos, cavalos, suínos, porcos, ovinos, ovelhas, caprinos, as cabras. O país também se destaca como o quarto maior criador de aves do mundo. Então, além de criar, né, ser grande, né, um dos maiores criadores de bois, vacas, cavalos, porcos, ovelhas e cabras, o Brasil também se destaca criando aves. Aqui eu coloquei para vocês uma pequena tabela, tá? Para vocês verem como que são o cultivo desses animais em cada região. Por exemplo, aqui na nossa região sudeste, né? Ela se destaca bastante na criação de aves. Já em Minas Gerais e na Bahia, então, se destaca o equinos, né? São os cavalos. Em Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, também se destaca aí os bovinos e também tem alguma região, né, que a criação é bem menor, que é os bubalinos, que são os búfalos. A criação do gado bovino é a mais praticada no Brasil. O gado é utilizado tanto como um instrumento de trabalho na agricultura e meio de transporte no campo, quanto para fornecer carne, leite e couro. A criação do gado pode ser praticada de maneira intensiva e extensiva, tá? Então, vamos falar um pouco da maneira intensiva, que é o da foto aí de cima, que são esses gados, né, no cercado. É quando o gado ele é criado num espaço menor, ele é criado com cerca, o pasto onde ele vive é menor, tá? E a extensiva é quando os animais eles são criados soltos, eles não têm esse hábito de ter a cerca, né? Então, quais são as duas maneiras praticadas para a criação de gado no Brasil? É a intensiva e a extensiva. Na criação de gados, né, tem umas profissões, tem profissionais que atuam na pecuária. Então, esses profissionais são os veterinários, tá? Que eles são responsáveis pela saúde dos animais, e os zootécnicos que cuidam da reprodução e a alimentação deles. Já os peões e os vaqueiros são aqueles que dedicam cuidado à criação dos animais.
Então, a tia tem como trabalhar cuidando de gado? Sim, você pode ser o veterinário, você pode ser o zootécnico, você pode ser o peão ou você pode ser o vaqueiro, certo? Essa criação, né, de gados, né, na nossa agropecuária, ela tem um contraste. E o que é contraste? São coisas prós e contras, né? Existem propriedades que se desenvolvem uma agropecuária moderna, enquanto outras praticam a agropecuária tradicional. Então, como vimos na agricultura moderna, são empregadas máquinas como tratores, semeadeiras e colhedeiras, além da utilização de semente melhorada, fertilizante, adubo, ocorre a aplicação de vacinas, de medicamento nos animais. Então, na agricultura, né, moderna, a semente ela é de melhor qualidade, eles usam mais fertilizante, eles usam adubos, o trabalho é feito, né, por máquinas, os animais, né, são vacinados, são medicados. Já na agricultura tradicional, são utilizados instrumentos simples e o trabalho é manual com o uso de tração animal e na pecuária os animais são criados soltos. Por empregar máquina de alta tecnologia, a agropecuária moderna apresenta elevada produtividade nas lavouras e na criação do gado. Isso é diferente do que ocorre com a agricultura tradicional, em que a lavoura e a criação do gado apresentam menor produtividade e servem principalmente como fonte de renda para as famílias envolvidas na produção. E o que isso quer dizer? É que assim, vamos pensar numa colheita, tá? Chegou a época de colher o milho. Enquanto na agropecuária moderna, né, pega-se a máquina e vai passando e vai colhendo os milhos, na tradicional tem que ir a pessoa, o dono lá, colher milho a milho, ensacar, né, levar para um determinado ponto, pegar, carregar para o seu depósito. Já com a colhedeira, não. Ela já vai passando, já vai colhendo milho e o próprio colhedeira já leva, já descarrega. Então, esse é o contraste, tá? Eu vou deixar para vocês as atividades da semana, ok? Então, eu quero que vocês façam o jogo rápido da página 32 e atividades da página 41, o exercício 1 e o exercício 2, tá? Então, o jogo rápido da página 32, atividades da página 41, exercício 1 e o exercício 2, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos estejam bem e a semana que vem a gente volta a se encontrar. Tchau!